Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro, mais um espaço de conversa e de troca. E o tema de hoje que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar, será vínculos familiares. O tema vínculos familiares é um capítulo que está presente no livro Renovando Atitudes, psicografado por Hamed, mentor da nossa casa. E assim, antes de iniciarmos, eu peço que a gente internalize, faça um momento de conexão com o nosso mentor e agradeça a toda a equipe espiritual presente da nossa casa que nos auxilia e nos acompanha nos trabalhos. Então vamos lá, vamos falar sobre vínculos familiares. Tema este que desperta em nós as mais diversas ambivalências e é compreensível que seja neste âmbito que a gente viva tantas dualidades. Ao mesmo tempo que é um lugar de intenso convívio, é um lugar de muita troca, também é um lugar de conflitos, de divergências, de diferenças. Inclusive espiritualmente, há uma razão para que estejamos unidos nesta forma. Então, começamos com: não há de duráveis senão as afeições espirituais. A rigor, toda família é uma instituição que compreende indivíduos ligados por laços sanguíneos. Então, aqui na matéria, o que a gente entende como família? Família é a conexão que a gente tem com indivíduos que nasceram na mesma ancestralidade, que compartilham de laços sanguíneos. Mas quando a gente caminha na direção da espiritualidade, isso ganha uma ampliação muito maior. E a família, na dimensão espiritual, faz referência a toda a conexão afetiva que a gente possui com os seres. Então, o nosso grupo familiar, ele tem uma amplitude muito maior. E a partir disso, a gente considera que nessa amplitude, o amor, a atenção, a compreensão, tudo isso são afetos que nos ligam. Então, no âmbito espiritual, a família fala desse núcleo, desta conexão afetiva, amorosa. Enquanto na matéria, a gente está falando de uma similaridade de laços consanguíneos. E aqui a gente já se depara com uma diferença enorme. O fato de termos laços consanguíneos não pressupõe que a gente vai ter um vínculo afetivo com alguém. E apesar de ser algo muito estabelecido pela perspectiva social, do vínculo e da troca, eu acho que é no convívio que a gente se dá conta do que realmente é uma família, aonde efetivamente existem vínculos. Nos é sabido que muitos dos núcleos familiares são compostos por espíritos que dentro do seu plano encarnatório optaram por estar aqui, por compartilhar desta vivência. Alguns espíritos afins num propósito de se ajudar e alguns espíritos com grande ou alguma divergência, e o vínculo familiar é uma forma dessas pessoas conviverem, de uma troca se dar, de modo que esses espíritos possam em alguma medida resolver conflitos que os acompanham, talvez de algumas encarnações, não apenas de uma. Então, se tem um planejamento e uma questão que é muito relevante na nossa encarnação, é a família em que a gente nasce. Existe uma razão de ser. Tem pessoas que às vezes falam de quanto elas não se identificam com a família, de quanto é um núcleo muito diferente. Talvez seja diferente e o desafio que é conviver, mas eu consigo afirmar categoricamente que de aleatório não tem nada. Se você está encarnado nesta família, há um percurso, há um entendimento, há uma compreensão a se desenvolver aí.
Tratar isso como uma inadequação é não olhar para a dimensão e para a amplitude que as nossas encarnações têm. A gente volta no mesmo domicílio e o que muda são as nossas roupagens físicas, conforme as necessidades evolutivas. Então, a gente já se reuniu nesses núcleos com estes espíritos afins de várias formas, em várias nacionalidades, em várias etnias, de muitas maneiras. E até por isso, né, a gente por vezes tenta ordenar e entender as coisas a partir de elementos materiais, e os elementos materiais, eles são circunstanciais da encarnação, mas a fundo, o que se estabelece mesmo entre os seres são os sentimentos, são os afetos, são as afeições que nos ligam enquanto espírito. E estas sim sobrevivem quando a gente falece e com isso o nosso corpo material deixa de existir. Quando existe um vínculo e uma conexão entre seres, a conexão é eterna. Se somos seres eternos, por que nossas conexões e os nossos vínculos não seriam? Quanto esses vínculos se transmutam ao longo dos tempos. Mas eles estão aí, eles fazem parte da nossa trajetória nesse plano maior. E o que faz com que a gente alimente esse lugar de afeição? É esse lugar de afinidade, de troca, de sentimento. E não necessariamente quando eu digo afinidade é porque a gente está dizendo de pessoas iguais a nós. A gente muitas vezes fantasia nesse caminho mais curto do quanto é mais fácil conviver com aquilo que é parecido comigo. Será que é tão mais fácil assim? Eu acho que é muito mais uma fantasia de que a vida fica mais fácil se não tem contrariedade. Então, se eu tivesse pessoas com as quais eu tenho mais semelhança, é um conforto, é agradável de partilhar. Mas a divergência ela é necessária. É na troca, é na vivência que a gente amadurece. Não com pessoas afirmando qual é o jeito certo ou o melhor lado. Porque, efetivamente, qual é o melhor lado, gente? Em que momento a gente tomou esse lugar de acreditar que existe um melhor lado? É claro que o lado do amor, da caridade, da compaixão é o melhor lado. Agora, a maneira com que cada um manifesta e apresenta isso para o mundo é muito próprio, é muito singular. Então, a família é esse lugar onde a gente reúne afetos que atravessam vidas. E é nesse lugar que a gente troca, aprende e, sobretudo, respeita a diferença. Quanto a família em convívio é esse lugar das afinidades, mas da diferença. Quanto muitas vezes, e todo mundo aqui que tem irmãos sabe claramente disso, criados pelos mesmos pais, pelas mesmas mães, com condições muito semelhantes, nós somos muito diferentes dos nossos irmãos. Temos afinidades, mas somos diferentes. Somos diferentes porque somos espíritos com trajetórias diferentes, com planos encarnatórios diferentes. E diferentes também porque, apesar do mesmo pai e da mesma mãe, aí isso é bem psicológico, a mãe que gestou a mim não foi a mesma mãe que gestou o meu irmão. Já era um momento de vida, já era uma circunstância diferente. Então, as diferenças estão aí. E elas são um lugar de muito desenvolvimento e trabalho para cada um de nós. Eu trabalho como psicóloga clínica e ouço muitas histórias. E eu acho que se tem uma coisa que eu fui entendendo ao longo dos tempos, são as muitas maneiras de viver as situações. De quanto ampliar o olhar e entender a singularidade com que cada um vai fazer sua travessia é tão importante. Claro que
Eu tenho aqui um recorte, eu encontro o paciente uma vez na semana por 50 minutos. Quando a gente está falando de vínculos familiares, estamos dizendo da experiência muitas vezes de convívio diário por horas. Então, é um desafio lidar com essa diferença, mas não vamos nos enganar e acreditar que se fosse igual, se fosse semelhante, seria mais fácil. O tema das relações é um dos grandes desafios na encarnação, porque é nesse lugar que a gente amadurece e se desenvolve e, sobretudo, cuida dessa percepção de que cada um tá ali numa trajetória. Eu e meu irmão encarnamos na mesma família, muito provavelmente para que a gente pudesse trocar, colaborar um com o outro. Mas a gente também nasceu juntos na mesma família porque talvez as nossas diferenças sejam uma troca muito importante para a gente. Quanto a gente percebe o mundo nas diferenças. E assim, vou dar um exemplo concreto, inclusive. Eu, psicóloga, adoro o universo subjetivo, o campo emocional me toma muito. E na contraparte eu tenho um irmão que é extremamente habilidoso com números e planejamento financeiro. Eu brinco que eu não saberia nem por onde começar quando eu chego no escritório dele e vejo aquele monte de tela. Olho com admiração, sim. Às vezes também fico incomodada com a objetividade com que ele tenta resolver algumas coisas, sim também. E esse é o desafio do convívio. E quanto a família é esse núcleo para a gente se desenvolver, para a gente se apoiar e trocar. Mas na matéria, muitas vezes não é isso que a gente percebe. Muitas vezes na matéria, as famílias, elas acabam sendo núcleos que nutrem muito as condições materiais. Existem famílias que têm um hábito que, ao meu ver, empobrece o convívio, que é a comparação. Partilhamos um caminho, mas a vivência é própria, é individual. Quando a gente começa a comparar os indivíduos, falar o que é adequado, como as pessoas deveriam se comportar e dizer que deveria ser semelhante, a gente está sendo muito desrespeitoso, porque se cada um traz em si habilidades, o nosso desafio aqui é se estimular enquanto vocação, enquanto interesse, enquanto convívio, mas não massacrar o núcleo no sentido de ficar comparando, de dizer quanto determinada pessoa deveria se assemelhar a outra. Gente, isso, ao meu ver, chega a ser violento. Que todos nós tenhamos que melhorar, inquestionavelmente, mas cada um tem que encontrar o seu percurso nessa trajetória. A comparação, ela empobrece, ela restringe, ela faz com que a gente olhe para o nosso entorno e muitas vezes até para dentro da nossa casa, como se as pessoas fossem adversárias. E olha só, a gente já vive tantos reveses. Em que momento as pessoas com quem a gente divide o nosso cotidiano também são adversárias? E quando a gente estabelece relações nessa forma, que de afetuosas não tem nada, elas vão se tornando muito materiais, muito concretas, aí a gente não pode falar de vínculos que atravessam encarnações, porque não tem nada de genuíno, de profundo nessa dinâmica. É uma comparação, é uma busca por uma importância, por algo tão transitório que é a matéria. E então, quanto a esses núcleos, esta forma de convívio familiar, ela é um desperdício às necessidades que a gente tem para o nosso avanço encarnatório. Se a gente torna a família esse lugar do desempenho, da visibilidade social, a gente está caminhando na direção do quê? É admirável, a gente vibra, contempla a conquista das pessoas, dos nossos familiares, então, acima de tudo. Mas a relação é para troca, para estímulo. Cada um sabe dos seus limites.
Eu não estou invalidando que existam familiares muito difíceis ou que existam convívios que nos exijam muito. E se você se dá conta de que você está num lugar e num convívio com um familiar que desperta muito da sua sombra, muito das suas dificuldades, o que eu sugiro é que você pondere com você qual é o seu limite. De que forma você consegue conviver com aquela pessoa, em qual frequência. É pouco? Que seja pouco, mas que seja respeitoso. Porque também ficar submetido a um convívio, porque família tem que ficar junto e pronto, acabou, é só alimentar raiva e sombra. Tem uns núcleos familiares que as pessoas elas vivem uma doação enorme um para os outros. Mas não sugere uma doação porque tem um vínculo e uma amorosidade. Sugere uma imposição. A pessoa deixa de viver a individualidade dela e ela passa a viver para aquele grupo. Então ela tem que atuar, trabalhar e organizar para o grupo. E coloca a vida em segundo plano. E ainda articula que isso é um grande amor. Olha como eu amo a minha família, eu faço tudo por eles. Eu vou ter que discordar. Porque se você está tendo que se deixar em segundo plano para atender aos interesses desta família, você está distante de você. E como nós, na maturidade que temos, geralmente quando a gente se doa, a gente espera que o outro faça algo muito semelhante ou equivalente. Então, quando eu aceito e faço muitas concessões para minha família, talvez eu não tenha clareza, mas inevitavelmente eu fico muito frustrado quando alguém da portanto, esse lugar simbiótico de doação absoluta, isso também é adoecido. Nem faz parte do nosso plano encarnatório. Cada um vai saber do seu percurso e do seu caminho. Mas se tem algo que eu consigo afirmar categoricamente é que a gente cuida de pessoas ao longo da nossa encarnação, mas que ninguém tem como missão o cuidado a um único ser. O único ser que a gente tem o desafio, o compromisso de cuidar somos nós. E isso já é uma tarefa enorme. Os desvios, os estímulos externos que nos desviam do nosso propósito, não estou aqui dizendo, encarnamos ali no núcleo familiar e até esse lugar de suporte e acolhimento vira um lugar de competição. Então, foco naquilo que é o seu percurso. E quanto o grupo, a família, é esse lugar de suporte, mas não este lugar de devoção. Porque no fundo, toda essa dedicação, toda essa abnegação vai gerando uma frustração muito grande. Porque você descuida de você, do seu caminho, da sua busca pessoal. Então, a família é este lugar de amadurecimento, de reflexão. E eu acho que a família tem um outro desafio, que tem um mecanismo na psicologia que a gente chama de projeção. E o que é a projeção? Muitas vezes nós temos características e é muito difícil perceber algumas coisas em nós. Porque a gente às vezes se frustra de não ser aquela pessoa tão incrível, com todas aquelas qualidades como nós gostaríamos. E o que acontece? Na projeção, eu olho para o outro aquilo que é muito incômodo e que no fundo é desconfortável por demais olhar em mim. Então, a família acaba também tendo esse formato pela intensidade de convívio. É um espaço muito potencializado para isso, para essa situação de projeção. E aí, quando a gente está muito projetivo, primeiro que a gente passa a olhar muito mais para o outro do que para si e adota uma perspectiva julgadora, de dizer o que está errado no outro. E cá para nós, convivemos, a gente percebe algumas coisas, aonde a gente vai chegar dizendo para o outro o que está ruim, o que está errado. Podemos fazer uma referência, uma orientação, mas
quanto talvez toda aquela irritação, todo aquele desgaste é uma comunicação valiosa para que pensemos o nosso desenvolvimento. Por que aquilo me é tão perturbador? Por que aquilo me irrita daquele jeito? Tem coisas que são ruins, que são desrespeitosas. Não estou falando para se submeter inquestionavelmente, mas estou falando para se perceber. Porque muito do convívio também melhora muito quando a gente para de dizer que é sobre o outro e também passa a entender um tanto o que é o nosso. Não é incomum que nos processos terapêuticos as pessoas digam das dificuldades que é conviver com algumas pessoas, com alguns familiares, e imagino que sim, é muito compreensível a queixa que eles estão trazendo, mas as pessoas ficam esperando o dia em que o outro vai mudar para a partir daí se estabelecer uma relação melhor. Gente, o outro vai mudar no tempo e no ritmo que fizer sentido para ele. Quanto tempo você vai esperar para o outro mudar para que esta relação tenha contornos melhores? O que em você pode ser revisto, pode ser mudado? É cada vez menos sobre o outro e mais sobre si, sobre como trabalhar e aprimorar o seu desenvolvimento pessoal e, com isso, estar presente na família de uma maneira mais respeitosa com você e com seus familiares. Eu costumo dizer que ter uma casa é fácil, mas construir um lar é um grande desafio, porque um lar pressupõe vínculo e pressupõe afeto, e por vezes a gente vê muitas casas onde existem estranhos morando no mesmo lugar. Não percamos a oportunidade de troca e de convívio. Se estamos encarnados neste núcleo, nesta forma, que tenhamos cuidado e disponibilidade para aprender e para amadurecer. E com isso, eu quero agradecer a presença e a oportunidade de troca que a gente teve aqui na noite de hoje. Tá bom? Uma boa noite, um ótimo final de semana a todos.